O tema dessa palavra, o título dela, é um título um pouco talvez diferente aos ouvidos das pessoas, mas Deus colocou no meu coração esse tema: vou profetizar, não vou me calar. Vou profetizar e não vou me calar. E eu quero, em nome de Jesus, pedir mesmo ao Senhor que a graça dele seja liberada sobre a sua vida nessa noite. A graça do Senhor é o poder transformador para qualquer situação. A graça do Senhor é por ela que somos salvos, é pela graça que somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus. E essa graça do Senhor, a minha oração, eu desejo que ela visite a sua vida nessa noite. Vou profetizar, não vou me calar. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos 18. Já põe o dedinho assim, já abre lá em 2 Timóteo. Quero usar dois textos da palavra do Senhor. Quando você está abrindo a sua Bíblia, a Edilene falou: não vai ficar falando lá que você ganhou um monte de presente. Então eu não vou falar, mas irmão, você sabe, toda vez que eu viajo, a marca da roupa, né? Simidão. Edilene não gosta disso. O sapato é Simidão. É uma marca diferente, então Simidão eu uso, né? Então a gente sempre é muito abençoado. Mesmo assentado, Atos 18 e 2 Timóteo 4. Atos 18, versículo 9, diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Não temas, mas fala e não te cales. Havia um propósito de que vidas fossem ganhas em Corinto. Havia um propósito de que pessoas pudessem crer no Evangelho e fossem salvas. E Deus deu uma visão para Paulo, dizendo: olha, eu tenho muita gente, eu tenho muito povo nessa cidade. 2 Timóteo 4, versículo 1 a 4. E esse texto, ao ler ele, eu quero assim trazer para você que está conosco pela primeira vez, ou você que está pensando em ficar conosco, ou você que já é membro dessa igreja, para você entender um pouco como que é o pensamento dos pastores, dos líderes da igreja memorial, em relação à palavra de Deus. 2 Timóteo 4, de 1 a 4, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas devem, o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, às fábulas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo. Que Deus abençoe a sua palavra. Tudo o que vou falar aqui nessa primeira parte da minha palavra, ou tudo que eu vou falar nessa noite, o propósito principal é a edificação da igreja. Há uma responsabilidade colocada pelo Senhor sobre os pastores. Há uma responsabilidade sobre o pastor da igreja. A Bíblia chama o pastor como o anjo da igreja. É tão forte a responsabilidade que eu sempre dizia isso. Eu dizia assim: olha, eu prefiro estar no papel de ovelha do que de pastor. Ser ovelha não é fácil também. A Bíblia diz assim que deve obedecer os seus guias, obedecer os seus pastores. Mas, no entanto, os pastores serão aqueles que vão prestar conta diante do Senhor, do seu rebanho. Então é uma responsabilidade muito grande. Por isso eu quero dar uma palavra introdutória sobre algumas coisas que eu quero dizer, para a gente não se calar sobre algumas situações. E eu tenho visto muitas coisas acontecendo à nossa volta, no meio evangélico, no meio chamado gospel, no meio dos crentes. E eu vejo muitas vezes os crentes divididos, brigando por isso e por aquilo.
eu preciso afirmar para você que igreja, e a igreja memorial, nós entendemos isso, não é lugar de divertimento. A igreja não é lugar de entretenimento. A igreja é lugar de pregação, ensino da palavra de Deus. Igreja é lugar de trazer glória a Deus. Igreja não é uma oportunidade de negócio. Igreja não é um lugar para você vir fazer negócios. A igreja não é lugar para você querer conquistar coisas para você. Igreja é lugar de adoração, de dar glórias a Deus. Então a igreja tem esse propósito. Temos visto, e eu estou falando isso porque algumas pessoas me procuram e me falam: pastor, está chegando muitos ministérios na cidade, e está chegando muitas igrejas de fora, alguns ministérios diferentes, e estão indo para as capitais. Isso está acontecendo no Brasil todo, e muitos estão chamando as pessoas que são membros já de igrejas, e estão convidando para fazer parte do seu rebanho, do seu arraial. E às vezes a proposta de alguns: olha, você está descontente lá com algum irmãozinho, está descontente com o pastor, está descontente com a igreja, está descontente com o ar-condicionado, aqui o ar-condicionado é melhor, está descontente com o louvor, está descontente com alguma coisa, vem para cá que aqui você vai ser satisfeito. Olha, se você não está contente, o pastor prega, mas não é o que você queria ouvir, vem para cá que você vai ouvir o que você gosta. O seu pastor não sabe nem contar piada, o pastor Richard e o pastor Christian são os piores contadores de piada, o pastor Christian ainda é melhorzinho. Vem aqui que você vai ouvir as melhores piadas, as atuais. A gente sabe até mudar a voz. Eu não estou aqui para falar mal dos ministérios, só estou aqui para dizer algo para você que é importante quando você for decidir sobre algumas coisas na sua vida. Que tipo de igreja você é? Não é a que você quer ser, porque você já é a igreja de Jesus. Que igreja que você é? E eu preciso dizer para você uma coisa sobre a Memorial. A Memorial, em nenhum momento, esse é um pensamento que a gente tem conversado com os pastores, com a equipe, com os líderes, em nenhum momento, irmão, nós vamos levantar contra outros ministérios do Senhor. Pelo contrário, nós vamos apoiar. Irmãos, não se entristeça, mesmo que as pessoas estão chamando, pessoas, seja da Memorial, seja de outras igrejas, chamando para participar de outro ministério, não fique triste, abençoe, apoie, porque se é ali para servir, para ser crente, para ser igreja, tem que ir lá servir. No entanto, o meu papel como pastor é alertar o que nós ensinamos aqui, e você vai ouvir que isso vem de gerações de pastores que passaram aqui pela Memorial, desde o pastor que me batizou, o pastor Gutenberg. Se o pastor Richard hoje, qualquer um dos pastores do Memorial, pregar algo diferente da palavra de Deus, se um anjo aparecer e falar algo diferente para você, fique com a palavra. Temos ensinado isso. Mas é importante você saber, irmão, que nós não podemos ir contra os ministérios, as igrejas estão chegando. Temos que louvar a Deus e orar para que eles prosperem. Porque eu entendo que é melhor abrir uma igreja que um bar, abrir uma igreja do que uma boate, abrir uma igreja do que um lugar onde você sabe que vai ter algo que vai contaminar a sociedade. Então, cada igreja que vai abrir aqui em Campo Grande, vamos orar para que prospere, porque Campo Grande possa ser tomado pelo Evangelho da graça, pela presença do Senhor. Eu quis azedar meu coração, por isso que eu estou falando isso, mas Deus tratou. Eu falei: não vou azedar meu coração. A gente orou para que Deus povoasse Campo Grande, que cada bar aqui do bairro fechasse, né, e abrisse uma igreja, né? E assim, irmãos, verdade, se no seu bar, lá na sua lanchonete, você vende cachaça, pinga, eu vou orar para Deus fechar mesmo. Verdade, irmãos, verdade. E se você toma também, vai te dar uma alergia na garganta para você parar de tomar. Tem gente que já fez. Mas, irmãos, precisamos decidir que igreja que queremos ser, que evangelho que vamos viver. E eu penso que a igreja é muito do que aquilo que traz glória para Deus. O que vai trazer glória para Deus? Até Jesus, ele é muito sábio. Tem gente que fica brigando, as igrejas brigando uma com a outra. Jesus, um dia os apóstolos chegaram assim, falaram assim: mestre, tem uns camaradas aí que não são dos nossos, e eles estão aí expulsando demônio, até cura eles estão fazendo. Jesus falou assim: sério? Não, Jesus não falou assim. Jesus falou assim: no nome de quem? No teu nome, mestre. Deixa que eles continuem. Deixa que eles continuem. Porque a honra e a glória deve ser
para Deus e para Jesus. Apesar de que cada um de nós vamos prestar conta diante do Senhor dos nossos atos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. O objetivo da igreja é trazer glória a Deus. Amados, a qualidade de uma igreja, a qualidade de uma empresa, de uma corporação, de qualquer empreendimento, vai dos seus líderes. Então eu quero dizer que essa responsabilidade que está sobre o pastor, está sobre a liderança da igreja. Eu louvo a Deus pelos líderes da igreja. E cada um de crente, a partir do momento que tem o Espírito Santo, você começa a liderar também, saiba disso. A responsabilidade já está sobre você. Por quê? Qual a causa de todos os problemas que enfrentamos muitas vezes na liderança? Foi desde a queda. Desde a queda. O que eu estou querendo para você é que você tem que ser boca de Deus nessa geração para profetizar a verdade. Todo vale de ossos secos que você vê, você tem que profetizar ossos secos, viver. Você tem que ser boca de Deus nesse tempo. Então, você não pode se calar, porque quando você... Até o calar é um tipo de liderança, só que errada. Porque a liderança errada começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam lá e de repente o vendedor bateu na porta, ofereceu algo, Adão ouviu que ele estava oferecendo algo contrário ao que Deus já tinha alertado que não era para comprar, mas Adão deixou a mulher usar o cartão de crédito, deixou usar todo o crédito, fazer aquela conta enorme e comprar, e ele ouvindo, só assim, não, mas Adão talvez não estava ali, ele não ouviu o vendedor vendendo, não viu, ouviu a serpente. Vai que Adão estava jogando futebol, vai que Adão estava no WhatsApp, porque o pessoal fica muito no celular, né? Vai que ele estava no celular e ele não percebeu que o vendedor veio e deu aquela conta enorme agora que não tinha como eles pagarem. Vai que ele estava distraído. Não, a Bíblia diz que Adão estava lá, e ele simplesmente se calou, ele não falou nada, e por isso que hoje você tem IPVA, IPTU, problema com a Previdência, tudo começou lá, a conta continua. A liderança, ela tem que ser uma liderança que faz a diferença. Essa responsabilidade do líder da igreja, eu estou falando porque está sobre nós, pastores. Lá em Apocalipse, quando Jesus aparece para João e ele começa a falar aquelas 7 igrejas, para falar para a igreja, ele começa falando assim, ó, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, só para você entender onde eu quero chegar. Mas quando a mensagem vai vir para a igreja de Éfeso, olha como começa Apocalipse 2, versículo 1, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte. Quando você vai em Apocalipse 2:8, fala assim, ao anjo de Esmirna. Quando você vai em Apocalipse 2:12, a igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve o seguinte, igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o seguinte, 2:18, Apocalipse 3:1, ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:14, ao anjo da igreja, escreva o seguinte. O que eu quero destacar, irmãos, e você precisa entender isso, que a palavra anjo, ou ângelos, alguns ângelos, essa palavra aqui em Apocalipse em específico, não está falando dos anjos com asas, não está falando de querubim, de serafim. A palavra anjo ali está falando de um guardião da igreja, está falando dos pastores, dos líderes da igreja. Pastor, não está falando para os anjos mesmo? Não, está falando para o anjo da igreja. Uma que, por exemplo, quando o Senhor fala assim, eu sei do seu temor, eu sei das tuas obras, eu sei que você não suporta a injustiça, mas eu sei também que você precisa lembrar de onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu, arrepende-te e levanta-te e volta a praticar as mesmas obras. Para anjo caído, Deus não ia falar isso. Anjo caído já está condenado, foi junto lá com Lúcifer, 1/3 dos anjos. Ele está falando para os pastores, ele está falando para cada um, para os líderes, para você que cuida de alguém, para você que tem a responsabilidade de um rebanho. Ou seja,
essas igrejas, elas tinham uma liderança. Eu estou querendo dizer para você que a gente, como líder, como pastor, como igreja, não podemos nos calar diante do que está acontecendo à nossa volta. E ângelos, ou anjos, o sentido é de levar o evangelho, é mensageiro, levar a palavra. O mensageiro, ele leva a palavra. Ontem eu ouvi um testemunho que me impactou, pastor Márcio. Pastor Márcio foi muito usado pregando lá no Núcleo Sul, de quando a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho para alguém, e não prega para alguém, e de repente essa pessoa morre. Eu me lembro quando eu já contei isso aqui, quando eu estive em Assunção, aquele supermercado que pegou fogo lá, aquele shopping, eu tive o desprazer de conhecer e ver a tristeza daquilo lá. Eu me lembro que o pastor da primeira igreja batista do Paraguai, ele testemunhava e contava que várias noites ele sonhava, ele tinha pesadelos terríveis, e ele sonhava com pessoas que foram queimadas naquele shopping, que morreram queimadas, que lá morreu criança, mãe abraçada com filho, e ele disse que no sonho dele ele via aquelas pessoas queimando ainda, pegando fogo, mas caindo em um abismo e caindo em outro fogo, e as pessoas gritavam: igreja do Paraguai, cadê você? Igreja do Paraguai, cadê você? E ele disse que ele acordava desesperado, e muitas noites ele chorou, e ele acordou e disse: Senhor, eu não posso fazer mais nada por esses que partiram. Senhor, não deixa que o sangue dessas pessoas venha sobre mim, mas a partir de agora eu quero ser uma atalaia, um mensageiro, eu não quero me calar, eu quero ser alguém que leva a mensagem do evangelho, eu quero ser alguém que faz a diferença. Se nos calarmos, a Bíblia diz que as próprias pedras clamarão. Os anjos queriam levar a mensagem do evangelho, mas Deus tem dado a oportunidade para a gente. Mas eu estou trazendo essa palavra introdutória só para dizer para você que às vezes a gente se cala e não fala do evangelho, e também não usa a nossa boca, não usa a nossa vida para edificar as pessoas. E nessa noite a minha palavra é para que você entenda que a edificação produz algo sobrenatural, e a chave que eu quero que você guarde isso nessa noite. Abra sua Bíblia em outro texto, abre em Efésios 4, 29, e aqui começa o que eu quero trazer para você. Essa minha introdução é só para dizer para você assim, que nós temos que profetizar a bênção, nós não podemos nos calar, somos a geração da bênção, somos o povo da bênção, somos o povo da graça, somos o povo do poder do Espírito Santo, não podemos nos calar, devemos falar em tempo e fora de tempo, em todo tempo devemos falar da boa mensagem do evangelho que transforma, que cura, restaura, liberta. Efésios 4, 29, em nome de Jesus, receba desde já essa palavra como um rema de Deus, como a força do poder dessa palavra. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, fala conosco, Senhor, Espírito Santo de Deus, começa a agir nessa noite, porque eu estou com grande expectativa, com sonhos, com desejo no meu coração, que essa palavra possa transformar famílias que aqui nessa noite estão destruídas, que essa palavra possa transformar filhos que estão longe dos teus caminhos, que essa palavra possa trazer cura para relacionamentos de homem com mulher, de desrespeito, de falta de carinho, de falta de graça, que essa palavra possa converter o coração dos pais aos filhos, que essa palavra possa transformar todo o coração de pedra num coração de carne, e o Senhor possa soprar do teu Espírito, que o Senhor possa transformar os nossos lábios, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, que a tua palavra tenha um efeito poderoso. Se ouvirmos a tua voz, que não venhamos a endurecer o nosso coração, porque o teu Espírito Santo já está agindo, em nome de Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. Unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Desde moleque, desde menino, sempre ouvia a minha mãe, os pastores, falando assim: cuidado com palavra torpe.
Palavra torpe aí, né? Se fosse carioca, palavra torpe, né? Como que é, pastor, que fala a palavra torpe? Torpe, né? E nós que somos aqui, mas gostou torpe, né? E sempre que vinha na minha mente, isso aí é palavrão, é xingamento, palavras imorais. E na nossa língua portuguesa, ela tem esse sentido de palavra torpe ser palavra chula, palavra baixa, palavra imoral, palavra que não cabe na boca, não só de qualquer pessoa, porque é crente ou não crente, de uma pessoa que tem um pouco de moral, de respeito. São palavras que não cabem na boca de uma pessoa que digna da sociedade. São palavras nocivas aos bons costumes, à família e às pessoas. Mas também o torpe, ela tem sentido também, fala assim, aquele crime foi torpe, é um crime torpe. A pessoa matou o outro, sem um motivo, por um motivo banal. Não tinha motivo para fazer aquilo e de repente matou por uma coisa torpe, uma coisa sem sentido, uma coisa bizarra, não tem por que fazer isso. E assim no português tem várias conotações, mas nesse sentido do texto aqui, eu não quero também dizer que não é por causa de algo profano, de algo, mas o sentido da palavra torpe, ela tem um sentido primeiro assim de entorpecer, de tirar o verdadeiro sentido do que ela era para fazer e fazer outro. Ou seja, essa palavra, em vez de ser algo para construir, ela vai destruir, ela vai amaldiçoar em vez de abençoar. A palavra torpe aqui, ela tem o sentido de tirar um propósito maior que tem na palavra, e na palavra do crente, na palavra daquele que tem o Espírito Santo, daquele que é um servo do Senhor, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo em nós, é pela palavra que tudo é transformado. O verbo se fez carne, e é pela palavra dele que tudo foi transformado. Então o objetivo, a chave desse texto que acabamos de ler, é que por não usarmos palavras torpes, mas usarmos palavras que vão edificar, haja algo que aconteça na vida daqueles que ouvem. O que acontece? É transmitido graça. A graça vai ser dada para aquela pessoa vai receber graça. E falar sobre graça, você sabe disso, é favor imerecido. Talvez, e normalmente, às vezes aquela pessoa talvez merecia, no seu conceito, no seu entendimento, receber outra palavra. Talvez você gostaria de dizer umas verdades, fala assim, não, tem hora que tem que dizer umas verdades, pastor. Mas a Bíblia mesmo diz que toda verdade deve ser dita em amor. E essa verdade em amor, ela é uma verdade cheia da graça do Senhor. A palavra graça, charis, essa palavra, no hebraico, ela tinha uma dificuldade muito grande. Até muitos rabinos erraram em situações porque entendiam a graça de uma maneira diferente. E a palavra graça, ela era muito parecida com a palavra que a gente usa misericórdia, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É pela misericórdia do Senhor que estamos aqui. E a misericórdia, na realidade, é você deixar de receber aquilo que você merecia, deixar de receber o castigo que você merecia. Deus tem misericórdia de você. E graça tem um sentido de você receber algo de Deus que você não merecia. É um favor imerecido de Deus. Mas há algumas traduções do hebraico diz que a palavra graça, ela recede. Essa palavra recede, ela tem o sentido de ser algo que está além do entendimento humano. Algumas pessoas até ficavam com medo da graça, assim, puxa, agora se a gente for falar de graça para os filhos, eles agora vão achar que pode fazer qualquer coisa, porque estão salvos e podem pecar. Mas na realidade, quando a gente entende o poder que há na graça, a graça é poder de Deus para viver uma vida sem pecado. A graça é poder de Deus para viver uma vida diferente. É interessante que a Bíblia toda ela vai falar que quando a gente usa palavras que não são palavras que abençoam, essas palavras amaldiçoam. A Bíblia diz bem claramente que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. A mesma boca que louva não pode ser a boca que amaldiçoa.
A mesma boca que glorifica não pode ser a mesma boca que fala coisas abomináveis. E como isso? Como podemos tratar disso? E a Bíblia diz que Deus, Ele se ira com isso. Bom, pastor, onde o senhor leu esse negócio de ira aí? Deus se irá? Vivemos um período da graça, e quando a graça de Deus for retirada, o cálice da ira de Deus será derramado. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele tem derramado a graça. Desse mesmo texto que eu acabei de ler para vocês, em todo o texto lá, ele vai falar sobre isso, fala assim, olha, irai-vos. Ué, manda irar? Não, fala, não, irai-vos. Vai acontecer momento que vai ferver, vai ter momento lá que a ventoinha não vai funcionar do seu carro e vai ferver, mas ele não fala para você continuar até o carro explodir. Procura um lugar, o melhor para você poder esfriar o carro, e depois abrir ali, né, e poder colocar água. Ou seja, a ira vai vir, mas irai-vos e não pequeis, e não pequeis. Jesus, ele se irava em alguns momentos, ele se irou em alguns momentos, mas ele nunca pecou, ele nunca pecou. Agora Jesus, ele não era cheio de ira, ele era cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça. Olha uma coisa interessante, abra sua Bíblia em Atos 6, versículo 8, fala assim, mas isso é Jesus. Não, isso é possível para qualquer pessoa. A Bíblia fala de um homem, Atos 6, versículo 8, chamado Estevão. Olha o que fala dele. Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu quero dizer para você, se a graça estiver na sua vida, estiver na nossa vida, sinais, maravilhas vão acontecer, coisas tremendas vão acontecer. A Bíblia diz que Jesus, foi citado aqui no início, sobre o verbo virar carne, né, desse verbo ser encarnado, mas quando você abre a sua Bíblia em João 1,14, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Jesus era cheio de graça, por isso Estevão poderia ser cheio de graça, porque Estevão conheceu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça foi liberada para ele. E por que a graça foi liberada sobre Estevão? Porque Estevão foi edificado por alguém edificou a vida de Estevão. Estevão recebeu palavras que edificavam. Há uma versão que diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É importante que você entenda muito bem a diferença de você usar uma palavra torpe e não usar. Sempre que uma palavra torpe for usada, é para destruir, vai destruir. Sempre que uma palavra que edifica for usada, a palavra grega é oikodomissome, essa palavra significa construir, aquela mesma palavra que a gente usava e usa, né, nos pequenos grupos, oikos, a sua casa, mas oikosome quer dizer construir não só como fosse uma casa, mas construir um grande prédio, construir um prédio. E ou seja, quando você edifica alguém, você está transmitindo graça para essa pessoa, para ela construir algo na vida dela, e não destruir. E há uma diferença, quando você edifica alguém, você não está inflando alguém, porque tudo que infla, murcha. Inflar um balão, o que eu estou querendo? Não é para amassar. Muitos pastores, a gente fala sobre isso, querem pregar uma palavra que vai massagear o ego das pessoas, que vão só motivar, encorajar, dizer assim, você pode, você consegue, você isso, você aquilo, e a pessoa vai se inchando, inflando, inflamando, e de repente ela, não consegui, sai igual um balão doido, e não consegue fazer nada. Agora, quando você é edificado, essa graça, ela edifica a sua vida, e é graça sobre graça, sendo gerada em você, gerado na sua vida. Você sabe muito bem que por causa do pecado nós merecemos o castigo, merecemos o inferno, mas Deus, em vez de nos dar o inferno e o castigo, Ele nos dá o perdão e o céu.
Sabe por quê, irmãos? Se vivermos sob a lei exige justiça do homem falido e pecador. Saiba sempre disso. A lei exige justiça do homem falido e pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todo pecador, ele vai pagar pelos seus pecados. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. A lei exige justiça. No entanto, sobre a graça, Deus provê justiça para o homem. Deus provê justiça em Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que a lei diz? Se você pegar o Velho Testamento, você sabe disso. A lei diz o seguinte: Deus diz: não me esquecerei do pecado de vocês, e vai mais, não me esquecerei do pecado de vocês, e visitarei a terceira até a quarta geração. É isso que a lei diz. Eu não vou me esquecer do pecado de vocês. Mas olha o que a graça de Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Por causa de quem? Da graça de Jesus Cristo, do favor de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? A cruz muda tudo. Jesus muda tudo. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra em qual nós devemos ser edificados. Se somos edificados em Cristo, a graça dele está em nós. Por que Cristo? Olha o que o apóstolo Pedro falou sobre Jesus. O apóstolo Pedro, em todas as suas cartas, diz assim: ele não cometeu pecado nenhum. O apóstolo Pedro falou. O apóstolo Paulo diz: ele não conheceu pecado. O apóstolo João diz: nele não havia pecado. Ele é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. Mateus, ele diz: em todos os sentidos ele não tinha pecado. Ele é perfeito. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus Cristo, ele é perfeito em tudo. A cruz, lá na cruz, Jesus se tornou pecado por mim e com você. Agora eu faço uma pergunta para você: Jesus se tornou pecado na cruz. É fácil eu ir para a cruz e eu me tornar pecado, porque eu sou um homem cheio de pecados. Agora, como que Jesus se tornou pecado na cruz, se ele não tinha pecado? Pecado de quem? Pecado de quem? Nosso, meu, seu, nosso. Ele tomou o seu pecado. Está entrando essa palavra numa dimensão, irmãos, que o Espírito Santo quer que você seja convencido do pecado. Para que você entenda que eu e você merecemos tudo de ruim, todo o castigo, toda a punição. Nós não merecemos nada. Sabe quando seu filho erra, seu filho fracassa, seu filho falha grandemente, apronta algo terrível, que a sua vontade é chegar, chacoalhar, surrar, dizer umas verdades? Deus diz para você: não. Chega para ele e fala: filho, eu te amo. Esse barro, essa sujeira, tudo isso, eu entendo que não faz parte de você, porque eu amo você. Não há nada que você possa fazer para eu deixar de te amar. Eu posso estar triste, posso estar sofrendo com o que você fez, você está fazendo, mas tenha certeza de uma coisa: eu te amo. Isso é edificar. Isso é edificar. Você está preparando para a graça ser transmitida sobre aquela pessoa. Agora, se você chega: eu sabia que você não presta, que você não vale nada, você é um burro, você não consegue, você só me dá tristeza. Isso é torpe. Está entendendo, irmãos? Está entendendo porque muitos maridos e mulheres não conseguem vitória? Porque na hora da discussão, na hora que é para ser do diálogo, não tem edificação, tem palavra torpe. Qual que é o resultado? Destruição. Meu desejo, a minha oração é se tem alguém aqui que já não consegue mais nem conversar, não é nem com a sogra, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha. Em nome de Jesus, você vai parar de usar a palavra torpe, e o Senhor vai colocar nos teus lábios um guarda, porque precisa vir de um guarda até você aprender.
E o Espírito Santo vai te dar palavra de vida, palavra que transforma, palavra que vem do trono, palavra que transforma. Jesus, ele dizia para os religiosos da época, para os doutores da lei, ele dizia assim: olha, saibam de uma coisa, e é perigoso até vocês não entrarem, mas saibam que antes de vocês, os publicanos, as prostitutas, elas entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque essas pessoas entendem que elas não merecem nada, que elas não podem fazer nada para chegar no céu, e é só pela graça de Jesus. A quem muito é dado, a quem muito foi perdoado, a pessoa vai entender o que é graça na sua vida, igual aquela mulher que lavou os pés de Jesus. Abra sua Bíblia em outro texto, de Mateus 21, é aqui onde Jesus diz aos fariseus, aos escribas e aos anciãos, ele diz assim, versículo 31, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Aleluia, irmãos. A pessoa, Jesus chega e fala para os pastores, para a liderança da igreja, vamos pôr, né? Fala para os pastores, para os diáconos, né, cara? Vamos pôr os diáconos, fala para os diáconos. Jesus fala assim: olha, antes de vocês, pastores, dos líderes, as prostitutas, os cobradores de impostos, eles vão entrar primeiro. Jesus, para explicar isso, ele usou aquela parábola dos 2 filhos. Versículo 28, ele falou assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. 29, ele porém respondendo disse: não quero, mas depois arrependendo-se foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Jesus não só estava explicando algumas coisas sobre como eles se comportavam, mas Jesus estava também dizendo que as nossas obras não são suficientes, mas é necessário arrependimento, porque o arrependimento nos qualifica a recebermos a graça. Todos nós pecamos e andávamos desesperados como ovelhas sem pastor, mas o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós sobre Jesus Cristo. Isso é graça, isso é graça. Assim, quando os nossos filhos erram, quando as pessoas erram com você, mude. Se você usava a palavra torpe com seu funcionário, não use mais. Se você usava a palavra torpe com seus amigos, não use mais. Use palavra para edificar. Seja você alguém que vai liberar graça na vida das pessoas. Está me entendendo, irmãos? Você deve ser alguém que concede graça na vida das pessoas. Às vezes é difícil entrar isso no nosso coração, irmãos, porque eu já vi, eu acho que até eu já fiz isso. Rapaz, será que a pessoa não vê o jeito que o filho dele é? O jeito que a filha dele é? E a gente tem nossos filhos, né? Será que não vê? Quero acalmar o seu coração, pai, mãe. Não se importe com os outros, é o seu filho, é a sua filha, é isso que Deus está dizendo na graça, são meus filhos, e eu vou amá-los até o fim. Não quer dizer, irmãos, que você concorda com pecado, com erro, com falha, você vai edificar, você tem que ensinar o que é bom, o que é agradável ao Senhor, mas é importante você entender como que Deus nos trata, edificar. Eu vou até usar um versículo, eu estava em dúvida se eu usava, porque para falar às vezes com pastor batista e pastor presbiteriano, não gosto de usar muito falar desse assunto aqui não, mas eu como sou corajoso. 1 Coríntios 14, 4, abra sua Bíblia. Pastor da Assembleia, se eu falasse esse texto, ele já ia falar glória a Deus, e ia dar uma rajada em línguas assim, mas o que fala em língua estranha
edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Evitamos de falar disso, mas na Bíblia está cheio de ensino sobre os dons, e a Bíblia diz que devemos buscar os melhores dons, e se alguém tem falta de algum dom, que busque. Se alguém deseja algum dom, que peça com sabedoria, peça com zelo, peça com fé. Mas é importante você entender, quando você pede algo, para quê? E se eu quero, por exemplo, o dom de línguas, ele diz que não é para edificar a igreja, é para edificar a sua vida. Agora, infelizmente, do que eu tenho visto, e quanto mais eu leio a Bíblia, eu sei o quanto eu sou edificado, quanto mais eu oro, eu sei que eu sou edificado. O que eu mais tenho visto que boa parte das pessoas que dizem ter o dom de língua, muitas vezes querem usar o dom de língua para dizer que é mais espiritual que o irmãozinho, que a irmãzinha. Olha, eu sou melhor que você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você ainda não tem o Espírito Santo, porque você não tem o dom de língua, não tem nada a ver batismo no Espírito Santo com o dom de línguas. Alguns que usam o dom de línguas também, muitos, infelizmente, é muito mais emocional do que espiritual. Porque quando um dom é para edificar a sua própria vida, você não vai causar constrangimento, não vai causar dor, não vai causar problemas na igreja, você vai edificar a sua vida, você vai ser uma pessoa que você vai ser conhecido pelos seus frutos, pela sua maneira de viver, e o seu dom de língua não vai ser um problema, vai ser uma bênção, vai ser uma virtude, vai ser algo usado para uma pessoa edificada, cheio dos frutos do Espírito Santo na sua vida. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais sou edificado, quanto mais eu oro, mais sou edificado, quanto mais me edifico, mais eu estou pronto para transmitir a graça de Deus. Agora, se uma pessoa tem o dom de línguas, e a boca dela é cheia de palavra torpe, infelizmente, meu irmão, minha irmã, você só dá de língua. Eu tenho que te falar isso. Ah, pastor, o senhor é contra o dom de língua? Pelo contrário, no meu concílio eu respondi essa pergunta. O pastor que me examinou, ele falou: pastor Rich, eu admiro a sua coragem e o seu argumento, apesar de eu não concordar na sua posição, eu respeito, porque eu sei que o senhor tem base também. Então, eu tenho minhas convicções, eu tenho os meus dons, os dons que Deus tem dado para a minha vida, mas não é para eu usar para a minha glória, é para a glória de Deus. Então, o pastor Rich tem dom de língua? Fica na dúvida aí. Glória a Deus. A Júlia, desde que nasceu, já começou falando em Guarani. Olha que benção. Ela falou: Deus, nem para o senhor me dar inglês, Senhor, me deu Guarani. O André começou com alemão lá, depois, né, misturou tudo, não sei o que virou, né? Ele disse que fala lá, eu acredito, ele fala as coisas para mim, eu acredito, porque o meu alemão, ele é de raiz, então eu tenho uma dificuldade esse novo alemão. Eu quero agora, falamos de edificação, para eu chegar agora onde eu queria chegar, num ponto que você precisa agora ficar muito atento. Abra sua Bíblia, nós estamos usando bastante a Bíblia hoje, em Mateus 3, 16 a 17. O que tem aí, pastor? Tem tudo. É um dos textos mais lindos. Eu toda vez pessoa que vão ser batizada, eu falo assim: quando você estiver dentro do batistério, antes da gente colocar você, mergulhar você e batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai se preparando, porque quando eu tirar você de lá, pela fé, você vai ouvir a voz de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo dizendo para você: você é meu filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho prazer. Oh, irmãos, que palavra de edificação, que palavra tremenda. Olha o que diz Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Veja que coisa interessante. Vou fazer uma pergunta aqui, pode ser sincero, não tenha medo, que se você tiver medo, você não recebe. Quantos que estão esperando um milagre de Deus? Levanta a mão assim, ó.
Olha, quantas pessoas, glória a Deus, é isso mesmo, temos que esperar. Agora, você sabia que coisa interessante? Que o primeiro milagre de Jesus só aconteceu depois, porque antes ele foi edificado. Sabia disso? Você está esperando um milagre na vida do seu filho, um milagre na sua vida, você precisa se edificar e edificar a vida do seu filho e da sua filha, mudar aquelas palavras que já machucaram, já feriram, quebrar o poder dessas palavras e edificar essas vidas, porque olha como que Jesus foi edificado, tremendo. Veja que interessante, logo após Jesus ser batizado, Deus abriu os céus, creia, Deus quer abrir os céus para você, Deus quer abrir os céus para os seus filhos, para as suas filhas, mas Deus só vai abrir o céu quando a gente é edificado. E é interessante porque nesse texto diz que logo após Jesus ser batizado, Deus abriu os céus sobre eles, e Deus disse: é meu filho amado. Cada vez que você diz para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para alguém que você quer realmente edificar, você é amado, você é amada, Deus está abrindo os céus e preparando para fazer algo maravilhoso, para fazer algo tremendo. Você sabe muito bem que depois disso, Jesus foi para o deserto. Vai ter momentos que os seus filhos vão para a faculdade, vão estar em lugares que vão ser desertos, e o diabo vai vir tentar os seus filhos, vai vir tentar suas filhas, e vai fazer oferta, vai fazer promessa, mas ele vai se lembrar, vai tomar decisões, mas vai se lembrar que o céu se abriu, e o seu pai, a sua mãe, que é o guardião do seu coração, o guardião da sua vida, seu pai e sua mãe, que tem o poder de dar identidade e destino, seu pai e sua mãe, que é um guerreiro, que pôs você como uma flecha nas mãos do valente, disse para você: filha, você é amada, filho, você é amado, o céu se abriu para Deus operar maravilhas. É meu filho amado. Jesus abre os céus para nós. Quando Jesus lá na cruz se entregou por mim e por você, Ele estava abrindo os céus para mim e para você, para tirar toda a nossa condenação. No momento em que Jesus, ali na cruz, foi entregue por nós, imediatamente na terra, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, para você estar aberto o caminho do Santo dos Santos até a presença do Senhor. O céu se abre, o Senhor quer conceder graça, mas eu preciso ler um outro versículo. Hoje é dia de ler bastante a Bíblia, né? Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. A graça nos dá uma certeza de que o Espírito Santo nunca vai nos deixar. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem no Espírito. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Sabe? Se tem algo que entristece o coração de Deus, entristece Jesus, entristece o Espírito Santo, é um coração endurecido. Um dia eu vou trazer um estudo para a gente aqui, talvez você já estudou, sobre o pecado que não tem perdão. Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas já vou te adiantar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o que entristece ele. É um coração endurecido. É um coração petrificado. Porque pela graça sois salvos, é dom de Deus. Quando somos salvos, somos selados pelo Espírito Santo para sempre, até o dia da redenção. Quando, nesse mesmo texto, fala que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e um só Espírito que opera em nós. Quando você é selado com o Espírito Santo, recebe a graça do Senhor na sua vida, imediatamente você recebe a marca de Cristo em você, e o seu nome é colocado no livro da vida, escrito lá. Isso é pela graça de Deus. Nós não merecíamos. Como podemos entristecer o Espírito Santo? Para te explicar melhor e para a gente fechar essa palavra, eu quero dar um exemplo bíblico. Abra aí sua Bíblia em Marcos 3, versículo de 1 a 5.
É aquele texto que fala da cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Mateus 3 diz assim, a partir do versículo 1: E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado para que o acusasse. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, entristecendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a mão. E ele estendeu, e foi restituída a mão sã como a outra. Irmãos, olha que situação da igreja, olha que falta de graça. Jesus estava ali, a igreja sabia que Jesus tinha poder para curar, eles não estavam preocupados com a mão do homem que era mirrada, que era aleijado, eles estavam preocupados com a lei, se Jesus iria curar no sábado ou não, porque eles queriam pegar Jesus. Eles não estavam preocupados com a graça, eles estavam preocupados com a lei. A falta de graça traz um coração duro, e isso entristece ao Senhor, e foi isso que entristeceu a Jesus. Ele falou: vocês estão preocupados com a lei, quando deveriam estar preocupados com a pessoa, com o sofrimento dela. Um coração endurecido não recebe graça, muito menos vê os milagres de Jesus acontecendo na sua vida. O que entristece o Espírito Santo é a falta de graça, são palavras torpes, são palavras que não edificam. Então, se você tem usado nos seus lábios palavras torpes, e vai desde um palavrão, desde palavras obscenas, desde piadas, desde comportamentos, desde palavras destrutivas, você tem entristecido o Espírito Santo. Mas a chave ali, Jesus se entristeceu porque ali não havia arrependimento, o coração deles estava endurecido. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, para nós chegarmos para o final. É um privilégio, como eu já disse, ir a Israel. Eu sou muito grato por poder ter ido a Israel. Foi maravilhoso poder entrar dentro do Rio Jordão. Eu sou meio curioso para algumas coisas. Nós não sabemos ali, com precisão, o local onde Jesus foi batizado. Certinho, ó, Jesus batizou aqui, mas sabemos que foi no Rio Jordão. Mas uma curiosidade é que o Rio Jordão, ele está num dos lugares mais baixos da terra. O Rio Jordão, ele está a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. Tanto é que o Rio Jordão, ele é perto do Mar Morto, porque está abaixo do nível do mar. Então grave isso. A primeira vez que Jesus ouviu do Pai: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, Jesus estava no lugar mais baixo da terra. Você sabe qual foi a segunda vez que Jesus ouviu essa mesma palavra? Abra sua Bíblia em Mateus 17, versículo 5. Foi quando Jesus estava no Monte Hermon. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Sabia uma curiosidade? O Monte Hermon é um dos montes mais altos, ou talvez seja até o monte mais alto de Israel. Ele está a mais ou menos 7.000 metros acima do nível do mar. O que tem isso, pastor? É uma curiosidade, mas tem algo que Deus falou no meu coração que eu quero aplicar para você. Não importa quão baixo o seu filho foi, quão fundo ele foi, você pode continuar dizendo: você é meu filho amado, minha filha amada. Mas vai ter momento em que você vai ter que celebrar: o seu filho conquistou, o seu filho ele foi para um topo, ele conquistou algo, um trabalho, um emprego, uma faculdade, ele conquistou o auge, e o topo, o auge é um lugar perigoso, dinheiro é um lugar perigoso, poder é um lugar perigoso.
Ele precisa ouvir: filho, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Pode ser no mais baixo, pode ser no mais alto. Você está entendendo? Amém, irmãos? Amém? É nos momentos de dor e nos momentos de triunfo, Ele continuará sendo seu filho. Quero finalizar usando um último texto, Mateus 11, versículo 16 a 19. O que deixa o Senhor irado? Falta de graça. O que deixa o Senhor entristecido? Falta de graça. Mateus 11, 16 e 19 diz assim: a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus estava dizendo: mas com quem pode comparar essas pessoas? Com quem eu posso comparar essa geração? Jesus falou: eu tenho que comparar a crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: olha, nós estamos tocando música de festa, música de casamento, e vocês não se alegram. Olha, a gente quer tocar música de festa, música de alegria, e vocês não se alegram. Então nós vamos tocar música de funeral. A gente toca música de funeral, faz lamentos, e vocês não se entristecem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês não se arrependem, o coração de vocês está endurecido. Irmãos, tocar flauta e dançar é a celebração da graça. Sabe que tocar flauta e se alegrar é o ministério de Jesus Cristo. Ele está dizendo: João, ele não comia, não bebia, ele era, acho que ele era vegano. Acho que ele era vegano, né? Ele gostava até de gafanhoto, de mel. Não, vegano, não sei se, acho que não come gafanhoto. Mel. O segundo, tocamos um lamento e vocês não se entristecem, é o ministério de João Batista. Aqui, irmão, está dizendo: olha, o ministério de João Batista está encerrando o ministério da lei. Veio a lei e vocês não lamentaram pelos seus pecados. Veio a lei e vocês não se arrependeram dos seus pecados. João Batista veio e disse: arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras. E vocês não se lamentaram, vocês não choraram. Mas daí veio a festa, veio a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, aquele que você pode dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, e vocês não se alegraram. Que geração é essa? Não suportavam nem a lei, nem a graça, irmãos. Assim Jesus comparou aquela geração. Quero terminar, levar você para orarmos nesse momento, mas põe os seus olhos em Mateus 11 ainda, do versículo 20 em diante. Jesus começou a lançar o rosto das cidades, onde ele operou os seus prodígios. Ele começou a falar por eles não terem se arrependido. Tem coisas que a gente não gosta de falar, mas ele começa a falar dos ais. Jesus começa assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e vai dizer: ai de ti, Cafarnaum. Sabe por quê? Jesus estava dizendo assim: os milagres, as maravilhas, as coisas que eu fiz, e ainda assim vocês não se arrependeram. Ele começa a falar assim: até Sodoma e Gomorra, se tivesse tido um pouco só dos milagres que eu operei aqui, o castigo seria menor para eles. Cafarnaum, você vai lá, quantos milagres Jesus fez, quantos milagres ele operou. O que eu quero enfatizar nessa noite, depois de tudo que eu falei, é que a gente precisa edificar um ao outro.
precisa edificar a vida dos seus filhos, precisa edificar a sua família, precisa edificar o seu funcionário de trabalho, precisa edificar o seu vizinho da direita, da esquerda, precisa edificar os seus clientes. Como que você edifica? Da sua boca, rios de água viva podem fluir, mananciais de água do Senhor, palavras que transformam, palavras que curam. Na sua boca não pode ter palavra torpe, tem que ter palavra que glorifica o nome do Senhor, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, falando uma linguagem do Senhor. Quero desafiar você nessa noite a profetizar a graça do Senhor. Eu quero que você tenha um momento na presença do Senhor. Eu quero ministrar uma canção, ela é antiga, mas para mim ela tem esse palavra profética, e talvez hajam pessoas machucadas, feridas, e o Senhor quer curar hoje para liberar graça sobre você. Essa canção diz: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. E quando você estiver cantando, adorando ao Senhor, eu quero que o arrependimento venha sobre você. Se você já disse para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para o seu amigo, para alguém, alguma palavra que você entende que o Espírito Santo você que é torpe, e você vai pedir perdão, porque eu vou profetizar, nós vamos profetizar que nenhuma maldição te alcançará. Não vou calar meus lábios nessa noite.